Graças a paz. Irmão, hoje eu tive uma experiência muito linda, né? Primeiro a apóstola ela ministrou sobre a minha vida, os anjos do Senhor descer e me reverter das armaduras. E naquele momento que ela estava orando, eu já começava a ver os anjos descendo, irmão. Os dois anjos que me acompanham, eles desciam, né? Eu fazia a pergunta para eles, eles me respondiam. E eles começavam a colocar uma armadura no meu corpo. E eu falava assim para ele: por que vocês estão colocando? Ele falava: você vai para a guerra. Eu falava para ele: mas é uma oração tão pequena, parece que não está acontecendo nada. Ele falava assim: mas a guerra está grande. E ele falava assim: não é só pela oração, mas também é pela uma vida. E eu falava: tá bom então. E ele me levava, irmãos. Quando ele me levava para fora desse galpão, eu já começava a ver muitos demônios. E parece assim que quando eles me deixavam assim, bom, esses demônios eles começavam a correr para cima de mim. E ali eu comecei a guerrear com eles. E eles vinham para cima, eu começava a passar aquela espada neles. E teve um, irmão, que ele, quando eu levantei essa mão aqui, a mão esquerda, teve um que ele tinha a cara de um cachorro, mas o corpo dele era diferente, parecia assim mais de um cavalo, de um boi, era estranho. E ele mordia meu braço. Quando ele mordia meu braço, eu conseguia cortar a cabeça dele. E eu começava a guerrear novamente. E depois eu já saí daqui, eu já comecei a entrar em uns terreiros. E eu começava a ver muitos sacrifícios, muitos mesmo. E eu falava assim: para quem é tudo isso? Ele falava assim que era, o Senhor falava no meu ouvido. Ele falava assim: isso foi feito por uma serva e você vai ter que quebrar. E eu via, irmãos, eu via um homem todo de preto. Quando eu começava a quebrar, eu pisava em cima, ele me via, ele corria para cima para defender aquele negócio. Ele não queria deixar eu quebrar aquele coisa que estava no chão. E quando ele vinha para cima, ele não vinha me atacar, mas ele se jogava em cima daquele negócio. Ele não queria deixar. E na hora eu peguei a espada e eu cortei ele no meio. Quando eu corto ele no meio, ele some. E ele começava aquela voz de novo do Senhor, falava: quebra tudo. E eu começava a quebrar, irmão. Começava a quebrar aquilo. E ele me tirava dali. Ele mandava falar assim: tu fala para minha serva. Eu falava: que serva, Senhor? Ele fala: Celina. Ele mandou falar para a senhora: se você crer e nunca mais sair da presença dele, ele vai lhe curar de toda essa enfermidade que foi feita para a senhora. E depois ele começava a falar, irmão, da pastora Elza. E ele falava assim: filho, eu tenho visto o coração sincero da minha serva, mas ela é uma filha para mim. E logo quando ela orou, quando ela ainda estava sozinha nesse lugar, e ela pediu para mim que eu mostrasse algo para ela que edificasse a sua vida, que ela não queria mais viver só. E porque ela ia em várias igrejas e ela não conseguia ver o que Deus tinha mostrado para ela, a sã doutrina. Ela não se sentia bem em outras igrejas. E o Senhor, Ele ouviu ela de joelho. E ela falava assim: Senhor, me dá uma direção.
que eu já não aguento ficar sozinha. E foi quando o Senhor ele mostrou esse casal para ela. E ele falava assim para a senhora não ter mais medo de subir atrás desse púlpito. Ele falava no momento que a senhora subir, ele disse que o Espírito dele vai falar pela senhora. Aleluia, Deus. Ele falava que ele tinha se alegrado muito. Ele falava que quando ele olhava para a senhora nesse meio desse mundo, ele falou que aqui era um alvo. Um alvo para onde essa igreja ela ia se espalhar por todo lugar desse planeta. E ele falava para a senhora, não tem mais medo. Amém? Que no momento que a senhora pisar atrás desse púlpito já não vai ser mais a senhora, mas vai ser o Espírito dele a falar pela sua boca. E depois ele começava a falar, irmãos, de cada um, até dos irmãos que foram embora. Ele falava assim, eu tenho visto muitos corações sinceros. E todos vocês que estão aí, eu tenho me alegrado de cada um. Eu tenho visto a oração, eu tenho visto o clamor, eu tenho visto o que vocês pediram, eu tenho visto tudo, eu tenho anotado tudo. E ele falava assim, fala para a minha igreja, nunca mais sair da minha presença, porque o que eu tenho guardado é grandioso para cada um deles. Ele falava só crê que cada um verá a glória dele. E depois ele falava assim para mim, leve um recado para os meus filhos. E eu falava quem? Ele falava seus pastores. E eu falo assim, pode falar que eu vou entregar tudo. Ele falava assim, fala para o meu filho que eu tenho me agradado muito dele, da posição que ele tomou, do encontro que ele fez. Ele é minha serva. A pregação que eu dei na boca deles, eu sei que ninguém daqui saiu vazio. Até que vocês que estavam trabalhando foram cheios. Eu falava a verdade. E ele falava assim, fala para eles que eu tenho me agradado muito deles, muito mesmo. E quando eles precisarem de mim, eu estaria ouvindo a cada um deles. E fala para eles que eu ainda tenho algo muito maravilhoso e muito grande ainda para eles. Ele falava assim, ainda não acabou. Eu ainda levarei eles em muitos lugares. Ele falava que o diabo ia tentar de tudo, mas ele falava assim, fala para eles continuarem perseverando em mim, continuarem crendo. Assim como eu dei aquela unção para o meu servo, ele falava servo filho, que era para o apóstolo. Ele falava assim que a mesma fé que ele deu para Pedro, ele colocou na vida desse homem. Ele falava que toda vez que ele pedir algo, o Senhor respaldará no céu. E cada vez que a serva dele derramar uma lágrima pela uma vida, ele irá enxugá-la e irá levantar aquela vida. Amém? Essa foi a experiência de hoje. Graças e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar um comentário acerca dessas experiências, uma palavra que está lá em Mateus capítulo 24. Amém, irmãos? Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém, amados irmãos? Nós temos vivido um grande avivamento aqui neste lugar, temos orado, temos clamado, temos buscado, e nesses últimos tempos, e o Senhor ele tem feito algo maravilhoso, o Senhor ele tem se revelado, e essa manifestação da glória, da graça, do poder de Deus tem nos conduzido, tem nos motivado a continuar buscando, a continuar clamando, a continuar expandindo
né, o reino de Deus através, né, das orações, através das obras, através dos sacrifícios que nós temos feito. E o Senhor Jesus, ele tem sinalizado, né, ele tem mostrado que ele é conosco. O Senhor tem dado experiências às pessoas, o Senhor tem curado, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem renovado, o Senhor tem feito uma grande obra nesses últimos dias, né? O Senhor tem levantado um exército para combater, né, nas regiões celestiais, como você ouviu aí a experiência do jovem, do irmão Everton, né? E ele é um guerreiro do Senhor, ele entra mesmo na batalha, luta contra demônios, contra principados, né? Não só ele, mas assim como outros jovens também que tem na igreja também tem adentrado. E o reino de Deus, o evangelho, né, do reino de Deus, ele tem sido anunciado nesses últimos tempos, irmãos. Estivemos na cidade de Uruaçu, estamos no ano de 2022, janeiro, no começo do ano, né, de 2022, e o Senhor já nos levou, né, a vir a essa cidade onde nós fizemos um encontro com Deus, um retiro espiritual muito forte, muito poderoso. Muitas pessoas foram marcadas, foram restauradas, renovadas. E é isso, irmãos. Nós sabemos que estamos vivendo um grande avivamento e o Senhor tem nos revelado que este é o último grande avivamento que está vindo sobre a terra, antes da grande tribulação, irmãos. Então nós temos que pegar e se apegar nisso mesmo, se apegar com unhas e dentes, buscar o Senhor, vigiar, orar, viver uma vida de guerra, não é isso, apóstola? É isso, apóstolo, nós temos vivenciado, né? Eu falo por convicção, porque tenho tido as minhas experiências também pessoal, particular com o Senhor, experiências de arrebatamento, né? De revelações também, de visão. E assim, eu tenho visto, né, a glória do Senhor, visto o trabalhar de Deus na vida dos irmãos que vieram de diversos estados brasileiros para cá, a obra que Deus está fazendo, a obra que o Senhor tem feito aqui na cidade de Uruaçu. Deus escolheu esse lugar como um lugar estratégico, irmã, para essa propagação do reino de Deus, né, apóstolo? Para essa expansão do reino, né, dentro da sã doutrina do Senhor. E é inevitável, se você tiver uma vida de obediência, uma vida de santificação, os sinais, eles seguirão aqueles que crêem, aqueles que têm vivido debaixo deste princípio. E nós somos testemunha do que a Bíblia fala, dos cumprimentos bíblicos na vida de uma igreja que ora, de uma igreja que se separou para viver dentro dos padrões de Deus aqui na terra, né? E nós louvamos a Deus pelo seu amor, sua graça, misericórdia, as vidas sendo avivadas, o ministério sendo ativado, restaurado. E eu só tenho a me alegrar no Senhor, porque a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Amém, apóstolo? Amém, irmãos. E esse testemunho, essa palavra não é para nos exaltar, não é para mostrar que somos melhor que ninguém. Não, irmão. Muito pelo contrário, né? Nós não somos retentor de nada, né? O dom é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, né, irmãos? Então, esse testemunho é para que você se incentive, né, a buscar mais ao Senhor, que você seja incentivado a se santificar, a orar, e que, né, talvez você se sinta um remanescente, né, do Senhor. Quero te dizer que ainda há um povo que busca ao Senhor, ainda há pessoas que adoram ao Senhor, ainda há pessoas que clamam ao Senhor. Então, que esse testemunho edifique a sua vida, a sua casa, a sua família e principalmente o seu ministério. Amém, querido? Vamos orar, apóstola? Senhor, meu Deus e meu Pai, apresenta a vida deste homem, desta mulher, dessa pessoa, Pai, que chegou até aqui no momento da oração, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa fazer um grande despertar, que o Senhor possa, meu Pai querido, Pai amado, levantar os teus soldados em todo o mundo, Senhor, em todo lugar, meu Pai querido, amado, para que também combatam nas regiões celestiais, Pai, anulando o sofisma, anulando, Pai, todo pensamento contrário à tua vontade, Senhor, desfazendo as obras do diabo, Senhor, avançando, Senhor, rumo ao céu, Pai querido, Pai amado, Senhor, queremos sim alcançar o céu, queremos sim alcançar o prêmio da nossa salvação, mas Senhor, também queremos fazer grandes coisas no nome do Senhor, também queremos agradar ao nosso Deus, ao nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai. Então eis-nos aqui, abençoa a nossa vida cada vez mais, a vida desses ouvintes, a vida de cada um dos teus filhos, Pai, Senhor, e usa-nos, Senhor, Senhor, porque estamos ao teu dispor, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do